Podcast FIA. Olá, eu sou Denis Durães e o podcast FIA de hoje volta a falar sobre segurança da informação com o professor Mário Sérgio Ribeiro, que tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de TI, segurança da informação, continuidade de negócios, risco, compliance e auditoria. É mestre em segurança da informação pela USP, além de ser professor convidado nos cursos da Fundação Instituto de Administração. Na primeira parte da entrevista com o professor Mário Sérgio, falamos sobre os ataques que os sites do governo brasileiro sofreram na última semana. Mas o que nós podemos fazer para nos defender? Será que o acesso às redes sociais facilita os ataques? Vamos continuar conversando com o professor Mário Sérgio, não é, professor? Seja bem-vindo novamente ao podcast FIA. Tudo bem, Denis? É um prazer estar falando para você e todos os ouvintes aí do podcast FIA. Bom, professor, o que nós, cidadãos, governos e empresas, podemos fazer para nos defender? Quais são as suas orientações? Se eu te disser, Denis, que a gente sempre vai estar atrás e que não existe nenhum sistema de defesa à prova de crackers. Existe uma série de tecnologias que você minimiza isso. O governo agora está falando que vai mudar o seu protocolo IP4 para IP6. Você vai colocando IDS, IPS, monitoramento 24/7, 365, etc, etc, etc. A minha opinião, ela é muito clara com relação a isso. A gente tem que se basear a defesa naquilo que tem mais impacto. Impacto financeiro, operacional, imagem, reputação, etc. E, com isso, selecionar, proteger e priorizar. Infelizmente, nessa corrida pela segurança, eu tenho que te dizer uma coisa. Esses crackers, eles estão na frente. Para uma pessoa comum, um usuário comum, que para não se deixar ser um zumbi, até porque se você vira um zumbi, o cara toma conta da tua máquina, ele vai fuçar tudo lá dentro. As tuas questões pessoais, informe seu, ele pode roubar a foto sua e uma série de outras coisas. Senha de conta corrente. Tudo. Os bancos hoje, eles estão muito blindados com uma série de coisas, que além da senha, você tem o tokenzinho, né, a tal da autenticação forte. Só senha é o que a gente chama de autenticação fraca. Quando eu tenho um token, eu já aumento um pouco mais essa minha segurança, porque é alguma coisa que eu tenho domínio e que está ali comigo. Então, os bancos, eles estão cada vez mais criando perímetros de segurança e aumentando a sua segurança digital. O que, na realidade, a gente diz para as pessoas comuns? É aquela coisa normal de falar, um antivírus sempre atualizado, um firewall habilitado. Agora, tem um segredinho, entre outros, que ele é bem simples. Primeiro, você não vai visitar sites duvidosos. Os pornográficos são os principais deles. Outra coisa, você não vai abrir nenhum anexo de e-mail com comunicado de banco, de governo, de pessoas desconhecidas, dizendo para você que vai ter isso, que vai ter aquilo, que você está sendo chamado, tem um novo aí da Receita Federal, que você tem que comparecer. Nada disso, nenhum órgão, nenhum governo, nada disso que na realidade vai deixar você numa situação assim, sob pressão, utiliza o e-mail, a maioria, quase todos, utilizam e-mail para ficar comunicando isso com você. Já houve relatos, professor, de inclusive serem lançados e-mails desses aí sobre a nota fiscal paulista. A criatividade, ela é sempre utilizada. Existe um livro do Kevin Mitnick, algumas histórias muito legais. O Kevin Mitnick foi considerado o principal e o precursor dos crackers aí no mundo inteiro, em que o Kevin, ele está lá, ele fala, bom, eu vou usar da curiosidade humana, de um pouco de engenharia social, ele foi o cara da engenharia social, e para invadir essa empresa aqui. Aí ele vai no saguão da empresa, deixa cair um disquete e vai para um canto. Depois dos 2 minutos, uma pessoa baixa, pega o disquete e sai correndo para o elevador. E ele sai correndo lá para a máquina dele num lugar escondido. O que acontece, para encurtar a história? Esse camarada que pegou o disquete é um funcionário da empresa. Ele pegou e colocou o disquete no drive e acessou o que tinha naquele disquete. Obviamente, ao acessar o disquete, tinha um vírus, um executável lá, e aí o Kevin, de maneira remota, tomou conta da máquina dele, etc, etc. Aí você vai falar, caramba, o que motivou o cara a pegar um disquete jogado no chão e sair correndo para acessar a máquina? Eu estou fazendo exatamente uma história real nessa analogia que você falou aí dos e-mails, né, dos anexos. O rótulo do disquete tinha uma etiqueta com o logotipo da empresa, tudo bonito, maravilhoso, e dizia assim, Departamento Pessoal, folha de pagamento, junho de 2011. Então o que o Kevin aguçou com isso?
que o camarada, ao olhar aquilo lá, fala, pô, deixa eu ver quanto é que os caras aqui que trabalham do meu lado, o fulano, Beltrano, ganha mais do que eu. Então ele acusa, isso já é antigo, olha só, é histórico isso, trazendo, aguçando a curiosidade humana e, obviamente, por aguçar a curiosidade humana, eu consigo fazer isso daí. De vez em quando, professor, aparecem notícias de que empresas contratam hackers responsáveis por grandes ataques. Como é que o senhor analisa essa ação? Eu tenho que dizer para você que isso existe. E olha, Denis, não é só empresa. Tem vários indícios de que países aí não democráticos e até democráticos, como China, Coreia, Estados Unidos, contratam exatamente para fazer cyberespionagem. Então, a tal da sabotagem industrial, a cyberespionagem, isso existe com certeza. Bom, professor, voltando a falar sobre a questão da segurança, mas agora voltada ao ambiente corporativo, quais as principais falhas das empresas quando o assunto é segurança virtual? Tem uma coisa muito interessante, empresas como um todo, né? Então, a gente pode colocar, tem vários patamares. É óbvio que os bancos, as instituições financeiras brasileiras, até por uma questão de órgão regulador muito sério e competente, como é o Banco Central, e até porque o contexto do que é um banco, uma instituição financeira, eu vou colocar eles num outro patamar, num patamar já no modelo de maturidade bastante elevado, sempre procurando e sempre investindo pesadamente nas questões da segurança da informação tecnológica. Então você vai encontrar, por exemplo, atitude simples. Você vai pegar uma pleia enorme de bancos, para não dizer todos os bancos, que a máquina do usuário hoje é uma máquina que antigamente chamavam terminal burro. Então não tem mais acesso a pendrivers, não tem drivers de CD, não tem drivers de DVD nem nada. É um acesso limitado à rede da corporação e monitorado 24 horas por dia. Então é assim, outras empresas, você já tem elementos e controles a riscos de segurança digital, de segurança tecnológica, de segurança da informação, menores, menos rígidos. Então veja só, você vai encontrar empresas hoje em que estações de trabalho, elas estão lá, as USBs, as entradas USBs, elas estão disponíveis para eu colocar um pendrive e inserir ou tirar a informação de dentro dela. E mais, além de ter essa possibilidade, eu também não sou monitorado, não existe um monitoramento sobre aquilo que eu faço na minha máquina. Então, assim, como boa prática, toda organização deve ter o que a gente chama uma política geral de segurança da informação. A partir da política geral, que é um mandamento maior que a organização tem, ela tem que gerar normas complementares a essa política geral de segurança da informação. Quantas normas complementares forem importantes para o risco ser mitigado? Por exemplo, eu posso ter uma norma de uso da internet, norma de uso do e-mail, norma de uso de senha, de segurança física, de segurança ambiental, etc, etc, etc. Então, além disso, eu tenho que conscientizar os usuários a fazer o uso correto dessa política e dessas normas todas. O acesso às redes sociais, professor, pode aumentar a vulnerabilidade da empresa? As redes sociais é um elemento extraordinário hoje em dia. Você tem o tal do compartilhamento da informação. Isso é muito bacana. Só que assim, se eu, por exemplo, continuo a dar possibilidade nessa questão de redes sociais, a informação ir e vir, eu inserir ou trazer informação, isso já começa a me dar a oportunidade, isso pode ser considerado, de acontecer, de ocorrer, de algum dano vir a impactar por conta desse ir e vir de informação. A despeito de que controles eu possa ter dentro da minha corporação, quer dizer, sempre você abre uma brecha de que alguma coisa faz e que alguma coisa aconteça. Ambientes mais rígidos, realmente eles retiraram todo e qualquer tipo de acesso às redes sociais ou qualquer outra forma de que informação possa trafegar dentro dessa esfera. O que eu tenho que te dizer é o seguinte, em ambiente corporativo, você vai falar, poxa, então quanto mais controle, melhor. Não. Quanto mais controle selecionado e colocado no lugar certo, aonde eu tenho riscos significativos que possam me trazer impactos e danos consideráveis, esse deve ser o caminho.
Perfeito. Professor Mário Sérgio Ribeiro, muito obrigado pelas informações, pela entrevista e pela atenção com o ouvinte do podcast FIA, e esperamos contar com o senhor em novas oportunidades. Ok, Denis, eu que agradeço e fico aqui disponível para em outras oportunidades a gente possa falar desse e de outros tantos temas aí que a gente tem para poder falar. Falamos sobre segurança da informação aqui no podcast FIA com o professor Mário Sérgio Ribeiro, mestre em segurança da informação pela USP, professor convidado nos cursos da FIA e profissional com mais de 20 anos de experiência nas áreas de TI, segurança da informação, continuidade de negócios, risco, compliance e auditoria. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida sobre este assunto ou quer sugerir mais assuntos para o nosso podcast, envie um e-mail para podcast@fia.com.br. Até logo. Podcast FIA.